Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a cada um de nós. Mais uma vez em nossa EBD, estudando hoje as várias lições sobre doutrinas bíblicas. Lições que estão sendo estudadas neste trimestre. Esta lição é a lição de número 7. A lição de número 7 tem como título Dia do Senhor. Doutrinas bíblicas é muito importante para que cada um de nós possa afirmar as nossas convicções. Os temas anteriores, e sem dúvida o tema da lição 7 e até a lição de número 13, é uma oportunidade para cada um de nós, crentes em Cristo Jesus, nos firmar, né, no conhecimento e também na prática e no exercício da vida cristã em relação às doutrinas da Palavra de Deus para nossas vidas, combinando com o entendimento denominacional, né, daquilo que significa a nossa prática enquanto denominação batista. Portanto, a lição de hoje, como disse, é a lição de número 7, que trata do tema Dia do Senhor, é a observância do domingo como o Dia do Senhor. Esta é a ideia central, né, o objetivo central da lição de hoje. É estarmos refletindo quanto ao entendimento que o domingo é o dia do Senhor no período, né, da era cristã, desde a ressurreição de Jesus Cristo, na experiência da igreja primitiva, até hoje e assim até quando o Senhor Jesus voltar. O texto que quero destacar é de Êxodo capítulo 20, versículo de número 10, que diz: "Mas o 7º dia é do Senhor, seu Deus." Naturalmente, na experiência do Velho Testamento, o 7º dia aqui é uma referência ao sábado. Mas verificamos que, ao estudar, né, e o autor coloca muito bem estas questões, o porquê do sábado no Antigo Testamento e o porquê do domingo no Novo Testamento. Então, eu gostaria até de desafiá-lo a ler a revista com cuidado, ler o conteúdo, né, da nossa lição da revista Compromisso ou da revista Realização, para que você tenha a informação do autor quanto a esta relação, né, que existe entre o sábado e o domingo. Importante aqui, irmãos, é perceber na lição de hoje é que Deus nos permitiu participar da sua aliança. Então, isto é muito importante. Na pessoa de Jesus Cristo, através do convencimento dos nossos pecados, nós somos participantes da aliança do Senhor com o seu povo. Então, é importante, queridos, atentarmos para os ensinos do pacto do Senhor com o seu povo. Então, tanto na velha aliança, como o Senhor atuou junto com o seu povo, quais foram os pactos, né, estabelecidos com o seu povo, e o pacto da nova aliança em Cristo Jesus, a continuidade, né, da relação de Deus com o seu povo no Novo Testamento. Nesta prática, o Senhor ensina sobre a importância de um dia da semana de interrompimento das nossas atividades, com a intenção de estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, para que neste dia nós possamos estar nos relacionando com Deus de forma mais profunda. Então, daí intitularmos esse dia, Dia do Senhor, para ter esta comunhão próxima do Senhor. Assim, queridos, guardar o Dia do Senhor significa celebrarmos a dedicação do amor de Deus por nós. Celebrarmos aquilo que o Senhor, né, fez por nossas vidas e a demonstração do seu amor em nosso favor, né, na cruz do Calvário. Também é uma oportunidade para a nossa aproximação.
A nossa aproximação primeiro com Deus, né? Nos aproximando mais de Deus. E também a aproximação esta com os nossos irmãos na igreja do Senhor, quando vamos estar com eles reunidos para o culto, né? Do Senhor, então, receber importantes ensinamentos para o nosso crescimento cristão. Assim, queridos irmãos, nos alegramos com o Senhor, nos alegramos por nossa comunhão com Ele, e é exatamente neste dia chamado Dia do Senhor, quando nós nos alegramos com o Senhor e nos alegramos com a oportunidade, né, de mantermos uma comunhão com o Senhor. Assim, queridos, na lição, o nosso autor, né, ele deixa muito claro que o sábado judaico foi substituído pelo domingo, o dia do Senhor. Há razões deste acontecimento, né? É importante percebermos que a revelação do Senhor e a sua relação com o seu povo é dinâmica, é uma relação dinâmica. Então, as experiências da velha dispensação e as experiências da nova dispensação, do Velho Testamento e do Novo Testamento, as experiências de relação de Deus com o seu povo, acontece dentro de uma dinâmica que tem a ver com o seu tempo, a sua história, a sua experiência e os acontecimentos dirigidos pelo Senhor. O sábado, então, marca o fim da criação. Quando nós olhamos o sábado presente lá nas revelações, não é, do Velho Testamento, principalmente lá no Gênesis, e também os primeiros dias e tempos da história do povo de Deus, nós vamos perceber o sábado presente ali. E quando olhamos o Gênesis, que ele descansou no sétimo dia, significando a consumação da criação. E o domingo nos mostra o fim ou a consumação da obra da redenção. Então, por isso, o dia do Senhor para nós, enquanto crentes e cristãos, é o domingo. Então, Deus designou um dia inteiro em cada 7. Imagino que é exatamente este o caminho do nosso raciocínio, né? Que o Senhor designou um dia inteiro em cada 7 dias para que você possa tornar aquele dia um dia de comunhão, um dia de celebração, entendendo que é o dia do Senhor. Examine lá, ó. Isaías 56, verso 2 a 7. Era o sábado, né? Lá no princípio. Isto até a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Gênesis 2, 3. E o domingo, desde então, passa a ser celebrado a partir do momento da ressurreição do Senhor Jesus. E é assim, né? E há de continuar a ser assim até a volta do Senhor Jesus. Percebe Atos 20, verso 7. E é interessante você consultar esses textos. E 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Algumas evidências a respeito deste dia do Senhor, o domingo, é que nós, enquanto crentes, Igreja do Senhor, separamos. É interessante enfatizar isto aqui, ó. Cristo consumou a obra da redenção na cruz e ressuscitou no domingo. Então, ele consumou a obra, inclusive, ele disse, está consumado. E no domingo, ele ressuscitou, no primeiro dia da semana. Mateus 28, versos de 1 a 6. Ele apareceu aos seus discípulos no domingo. No primeiro dia da semana, ele apareceu aos seus discípulos. João 20, versos 19 até o verso 29, narra esse encontro do Senhor com os seus discípulos no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Foi também num domingo que Atos 2, né, aconteceu, quando o Espírito Santo se manifestou à igreja reunida,
para encorajar os homens de Deus e as mulheres de Deus reunidos ali juntos em Jerusalém para o testemunho da fé. Foi em primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. 1 Coríntios 16:2 nos mostra que no domingo a igreja cristã se reunia para adorar a Deus, celebrar a ceia e ofertar. Textos interessantes que servem para a sua reflexão e consultar. Também consulte Atos 20, versículo 7. Foi também num domingo, irmãos queridos, que Jesus apareceu no primeiro dia da semana a João, na ilha de Patmos. Isso você vai perceber na revelação do Apocalipse, no livro Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 10. Então, a partir daí, irmãos, a igreja cristã, na sua história, ao longo da sua existência, tem separado o primeiro dia da semana como dia de celebração, o dia que nós chamamos Dia do Senhor. Para quê? Para dedicar-se à consagração, para o momento fraternal com os irmãos, para a celebração do culto ao Senhor e para receber do Senhor, através das pregações, o ensino da palavra, para fazer a obra do Senhor. Os apóstolos e também a igreja primitiva, pregaram o evangelho do Senhor, zelaram pela observância deste dia como o dia do Senhor. Mas o que temos percebido, irmãos, é que muitos crentes têm se deixado influenciar de tal forma que têm abandonado a reunião da sua congregação. Não tem estado com os irmãos na congregação para o culto, para o louvor ao Senhor. Como está escrito aos Hebreus, não deixe a sua reunião, não deixe a sua congregação. E o escritor aos Hebreus diz que isso é costume de alguns, ou seja, não é de todos, mas alguns têm abandonado a sua congregação. E é importante estarmos reunidos na congregação, como está também lá escrito aos Hebreus, para nossa edificação e também para nossa comunhão e para encorajamento uns dos outros. Então, é importante a nossa reunião na igreja do Senhor, junto da sua igreja, no dia do domingo, E não abandonar, e não desprezar essa observância tão importante deixada pela palavra de Deus e ensinada pelos apóstolos à igreja e que, ao longo da sua história, tem sido observada. A cada dia, irmãos, nós temos observado, sim, o quanto se diminui a presença dos crentes, não se preparam espiritualmente para estarem na casa do Senhor no dia do Senhor, ou seja, no domingo. Infelizmente, muitos têm ocupado esses horários que deveriam ser o dia da sua reunião com os seus irmãos para o culto ao Senhor, ocupado os seus horários e as suas agendas com outras atividades. E por isso, assim, ausentam-se da igreja, E, aparentemente, alguns têm uma indisposição físico-mental para o estudo da palavra de Deus, para receber a palavra de Deus, para receber a mensagem das Escrituras Sagradas. Na verdade, muitos têm pecado contra Deus neste aspecto. É verdade, porque se é um ensino da Bíblia e a gente não obedece, e a desobediência é pecado. O desprezo do dia do Senhor, irmãos, traz consequências graves para a família e para a igreja. Deixa eu dizer para você da minha experiência. Você sabe, quem me conhece, que eu fui criado na igreja, Ou seja, eu nasci num lar cristão. E uma das coisas que minha mãe preservava muito era a prática do culto na igreja. Além do culto doméstico, também a igreja. Ela dizia da importância da igreja. Minha mãe, meu pai, a mim e meus irmãos, nós fomos instruídos sobre a importância de estarmos na igreja louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Então, o domingo, que é o dia do Senhor, você poderia dizer assim, mas é um dia como outro qualquer.
Mas se olharmos para a palavra de Deus, não é um dia como outro qualquer. É um dia da semana, como outro qualquer, mas um dia especial de adorar e bendizer ao Senhor e celebrar o nome do Senhor. Então, sinta-se encorajados a estar, não é? E não deixe que as diversões, os esportes, né? As pedaladas, não é? E a praia, ah, e outras diversões, o churrasco com os amigos, ocupem esse tempo tão importante que é o dia do Senhor. Infelizmente, né, a ociosidade no dia do Senhor também tem levado os crentes ao enfraquecimento espiritual. Talvez você diga assim: não, pastor, eu não vou à praia, eu não vou pedalar, eu não faço outra coisa, eu simplesmente fico em casa. Né? Mas ficar em casa também é tornar-se, né, de alguma forma, ocioso em relação às coisas espirituais. Então, queridos, o que precisamos? O que, como Igreja do Senhor, à luz do estudo de número 7, nós precisamos? Nós precisamos voltar-nos para o Senhor. Há uma urgência, né, de cada um de nós estarmos regressando ou restaurando, ou resgatando as práticas importantes da vida cristã. E lembrarmos, né, que o dia do Senhor é para o culto ao Senhor e é para o nosso deleite espiritual de profunda alegria na presença do Senhor. Precisamos nos arrepender, já que é pecado, né, não obedecer a palavra e a orientação do Senhor. Então, é necessário um arrependimento e voltarmos, não é, para o ensino das Escrituras. Na geração que estamos vivendo, irmãos, a geração do descompromisso, a gente percebe muito esse esvaziamento do significado do dia do Senhor na vida dos novos crentes ou dos crentes deste século. Talvez não seja um novo crente, mas um crente que se acomodou, não é? As coisas do século presente. E uma das coisas bem presentes neste século é o descompromisso. Nós precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Então é preciso que os crentes se voltem ao Senhor e não se deixem, né, ser relativizado de forma moral ou espiritual diante de uma era tão controvertida como estamos vivendo nesse tempo, mas voltar-se para o Senhor e dar lugar ao poder do Espírito Santo em sua vida para que você possa viver de forma digna de estar na presença de Deus. Então, é tempo de restaurar a observância digna e zelosa do dia do Senhor. O autor, na lição de hoje, lição de número 7, Dia do Senhor, ele apresenta aqui algumas lições importantes a serem aprendidas. A primeira que ele coloca lá no finalzinho da lição é que o dia do Senhor é um dia de convivência e comunhão. Convivência com o Senhor, comunhão com o Senhor e uns com os outros. O dia do Senhor é dia de celebrar e cultuar, de prestar cultos ao Senhor. O dia do Senhor é dia de disposição da nossa fé. Ter uma fé disposta, não é? A ser testemunhada uns aos outros. O dia do Senhor é dia de crescimento pessoal e comunitário. Então é o dia de estarmos crescendo na presença do Senhor e toda a igreja, todo o povo de Deus crescendo na presença do Senhor. É dia de ouvir, é dia de conhecer, é dia de tomar decisões, né? Quanto ao que recebemos da palavra de Deus, pregadas, anunciadas em nossos cultos no dia do Senhor. Então, ouvir, conhecer e tomar decisões diante da palavra de Deus. Deus, então, queridos, possa abençoar a minha e a sua vida
para que nós possamos compreender o quanto é importante estarmos juntos no dia do Senhor. O dia do Senhor tomou lugar na história do povo, celebrado pelo povo no 7º dia, no sábado, como no Velho Testamento, e ensinado em celebrar, né, o final da criação. E o Senhor separou o seu povo e pediu para que neste dia eles pudessem glorificar ao Senhor o fato de estarem ali, porque o Senhor os criou. No Novo Testamento, na história da igreja, lembrarmos que o dia do Senhor é o dia de celebrarmos a consumação da redenção. Quando o Senhor ressurgiu dentre os mortos, a cruz e o túmulo ficaram vazios, para que o nome do Senhor fosse glorificado e Jesus Cristo, assim, pudesse reinar para todo sempre. Então, a partir daí, no primeiro dia da semana, passa a ser o dia de estarmos celebrando como o dia do Senhor, dia do culto ao Senhor, dia de crescimento espiritual e de devoção ao Senhor. Que o Senhor, então, nos abençoe, para que esta lição possa nos encorajar a separar o domingo e entender que o domingo é do Senhor, né, para estarmos na presença dEle e cultuar e bendizer o seu nome. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por este momento de estudo da Tua Palavra e permita que nossas vidas sejam vidas no Teu altar e que possamos crescer no conhecimento da Tua vontade e entender que o dia do Senhor é um dia de celebração, de culto, aprendizado e de estarmos crescendo na Tua presença. Encoraja-nos a estar cada vez mais separando este dia para celebrar o nome do Senhor. Em o nome santo de Jesus. Amém.